Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar num assunto muito sério sobre questão da santidade, né? Porque, como nós sabemos que no fim dos tempos muitos se apostatarão da verdade, né? Se apostatarão da fé, quer dizer, da verdade, ok? Então, eu quero que você me acompanhe nesse vídeo desse pastor Cláudio Fernando. Vamos acompanhar esse vídeo do Cláudio Fernando. Me acompanhe, daqui a pouco nós voltamos, tá bom? São pecadores igual a nós. Eu nunca vou bater no meu peito e falar assim, não, eu sou santo. Sou não. O único que foi aqui foi Jesus. O único que foi Jesus. Porque o restante de nós, todos nós somos pecadores. Até no ato de pensar, até no ato de olhar, nós pecamos. Então não tem santo aqui. Não adianta que não tem santo. Perfeito, pastor. Tem um ponto que eu estava lembrando. O senhor comentou mais cedo na live que é importante a gente perceber o nosso nível de santidade. Que por mais que a gente tente ser parecido com Jesus, nós falhamos. Nós falhamos miseravelmente, porque é impossível a gente se tornar igual ao próprio Senhor, né? E só o fato da gente reconhecer que nós não temos santidade o suficiente e Bom, Deus. amados irmãos, como você acabou de ver aí, deixa o carro passar aqui. Como vocês acabaram de ver, amados irmãos, olha só. Então, o pastor Cláudio Fernando, né, que é elegido pelo homem, né? Esses pastores que são elegidos pelos homens, né? Porque não foi por Deus. Porque Deus é quem elege o seu, unge o seu para ser pastor, né, mestre. E esse pastor, ele tem grandes sabedorias. Ele tem conhecimentos bíblicos, aquele que é elegido por Deus, tá bom? Então, o Cláudio Fernando foi elegido pelos homens. Então vamos aqui, olha só. Ele diz que é pecador. Então, Cláudio Fernando está dizendo que ele é pecador. Ele diz que nunca vai bater no peito. Bom, vamos começar nessa parte aqui. Então, o Cláudio Fernando está dizendo que ele é um pecador. Amados irmãos, aonde é que está na Bíblia que quando nós aceitamos Jesus, nós somos pecadores? Aonde é que está na Bíblia isso aí, amado irmão? Isso significa que Cristo morreu em vão para o Cláudio Fernando. Esta é uma verdade que eu estou dizendo para você. Como ele diz que ele é pecador, Cristo morreu em vão para ele. Para nós não, tá? Então, irmão, eu vou trazer um texto bíblico no Novo Testamento, aonde o apóstolo Paulo, ele repreende Pedro. Ele repreende Pedro porque Pedro estava se achando também pecador. E Paulo repreende Pedro, exatamente um assunto muito importante a respeito, né, do que o Cláudio Fernando falou, que ele está totalmente errado. E isso é doutrina, né, de demônio. Por quê? Porque quem peca desde o princípio, quem é? Que peca desde o princípio? O diabo. Então os filhos do diabo, eles vão dizer, eu sou um pecador. Eu erro, eu cometo pecados, eu sou um pecador. Irmão, esses aí são filhos do diabo, porque a Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deu para entender, meu irmão? Então não perca o texto do Novo Testamento, eu vou trazer todo o assunto sobre santidade. Deus mandando nós ser santo, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, olha só. Ele diz que nunca vai bater no peito e dizer que é santo. Então, Cláudio Fernando diz que não vai bater no peito. Eu sou santo, eu sou santo. Ele diz que nunca vai fazer isso. Amados irmãos, aonde é que está a sabedoria dessas pessoas?
aonde é que está o verdadeiro evangelho nessas pessoas? Essas pessoas estão pisando em Jesus. Estão tirando da boca de Jesus o que é verdade. Amados irmãos, a quem vocês vão obedecer? Qual ensino que vocês vão obedecer? É a voz dos homens, os ensinos dos homens, ou o ensinamento de Jesus? Jesus, ele falou, seja santo como meu Pai é santo. Este é o mandamento. Então, nós, verdadeiros cristãos, temos que ser santos até o fim. Até na hora da nossa morte, temos que ser santos. Vamos aqui para o texto bíblico. Vamos aqui. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias aí. Abram suas Bíblias em Tesalonicenses, tá? Em Tesalonicenses 3, versículo 13, tá? Vamos lá acompanhar aqui. Olha só aqui. Que os irmãos se acordem em nome de Jesus para os apóstatas da fé, da verdade. Os apóstatas, né, que se afastaram da verdade bíblica, do mandamento de Jesus, tá bom? Vamos lá, olha só aqui. Tesalonicenses 3, versículo 13, tá? Aqui. Tesalonicenses 13, versículo 3. Perdão. Tesalonicenses 3, versículo 13. Olha lá o que diz aqui. Olha o que diz aqui, ó. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Tá certo? Em santidade. Isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Com todos os seus santos. Irmão, esse texto aqui é muito incrível. Esse texto é muito incrível. Então a Bíblia diz que nosso coração tem que estar confirmado na nossa santidade. Que Cristo vai vir com seus santos. Como pode o pastor dizer que não tem ninguém santo? Irmão, isso é muito terrível. Esse tipo de doutrina de demônio, do diabo, que está nesse fim dos tempos, interrompendo, né, o verdadeiro evangelho, o ensinamento de Jesus, eles estão interrompendo a própria fala, o mandamento de Jesus, o pastor Cláudio Fernando. Então, nosso coração tem que estar confirmado em santidade. Para uma pessoa dizer que ela é santa, porque o coração dela está confirmado, porque ela está praticando santidade. Então, olha só aqui, amado, veja só aqui. Olha só aqui o que ele diz mais ainda. Olha só, né? Que Deus tenha misericórdia do Cláudio Fernando, né? Porque mesmo ele vendo a verdade, ele não recebe, amado irmão, o Cláudio Fernando. Né? Vamos aqui acompanhar, olha só aqui. Ele diz que todos nós somos pecadores. O pastor Cláudio Fernando, ele diz que todos nós somos pecadores. Irmão, aonde é que existe na Bíblia? Vou falar mais uma vez, tá? Vou falar mais uma vez. Aonde é que existe na Bíblia, quando nós aceitamos Jesus, nós continuamos ainda sendo pecadores? Veja a doutrina do demônio que os apóstatas da fé, da verdade, estão ensinando as pessoas, né? Pregando outro Jesus, né? O Cláudio Fernando está pregando outro Jesus, que não existe ninguém santo, não tem ninguém santo. Irmão, pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia. Ele diz que não tem santo aqui. Então você veja, irmão, como eu sempre digo e repito, nós podemos se considerar pecadores também igual aos outros? Não. Eu vou mostrar o texto bíblico para envergonhar os apóstatas da fé. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, já julga e envergonha a pessoa. Né? O meu intuito é ensinar, mas muitos não recebem, né? Não recebem o evangelho verdadeiro.
Mesmo vendo o texto bíblico, eles não recebem. Vão continuar dizendo que não tem santo, não sei o quê, né? Então, vocês não aprendam nada desses canais que pregam dessa forma, diferente de Jesus. Não siga esses canais, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele disse que não tem ninguém santo aqui. Então, vamos para Isaías 62, versículo 12. Olha só. Porque isso é uma grande heresia e é doutrina de demônio, em dizer que não tem ninguém santo. Misericórdia, meu irmão, misericórdia. Então vamos lá, olha só. Aqui em Isaías, vamos lá para Isaías aqui, ó. Em Isaías 62, 12. Ó. Isaías 62, 12. Diz assim, né, que os irmãos leiam todo o contexto. Então olha só. Isaías 62, 12. Chamai-vos-ão, povo santo, remido do Senhor. Ok? Então Deus está dizendo que o seu povo será chamado de povo santo. E ponto final. Como é que pode, amados irmãos, esses canais das heresias falar uma coisa dessa, uma loucura dessa? Então eu quero dizer para o pastor Cláudio Fernando, no Novo Testamento, havia povo santo ali ou não havia, Cláudio Fernando? Povo santo ali no Novo Testamento. Como hoje ainda existe, porque é preciso estudar a Bíblia Sagrada para entender o que é ser santo. O que é ser santo. Que eu vou mostrar para você esse mistério aí. Todo o mistério, o que significa ser santo, tá? O que significa ser santo. Vou mostrar passo a passo o mistério para você. Então, como você acabou de ver aqui, então nós, verdadeiros cristãos, seremos chamados de povo santo pelas pessoas. Então, o que acontece, amado irmão, é que o Cláudio Fernando, por ele ver o Francisco Evangelista falar de santidade, o Cláudio Fernando acaba até interrompendo e matando o verdadeiro Evangelho de Jesus, para nós ser santo. Veja que ponto essas pessoas chegam. Nós temos pastores, né, que falam em santidade, vamos praticar santidade, que não sei o quê. Só que a maioria deles não vive o que prega. Não pratica realmente a santidade. Então, são pastores que falam da lei, falam da doutrina de Jesus, mas não praticam santidade. O que você vê é escândalo. Então, essas pessoas insensatas, amado irmão, essas pessoas insensatas acabam desprezando a santidade por causa desses lobos. Olha só, cadê a mente inteligente e sábia dessas pessoas? A ponto de pisar na Bíblia, pisar no mandamento de Jesus, por causa dos lobos. Irmão, nós não devemos botar nossa fé em acepção de pessoas. Se o pastor, ele prega a santidade, prega sobre questão de pecado, né, julga o pecado, fala de santidade, e de repente esse pastor ele comete um escândalo, eu não boto a minha fé nele, não. Eu não vou por ele. Eu tenho que seguir em frente com o mandamento de Jesus, de ser santo até o fim, até na hora da minha morte. Então eu tenho que fazer as minhas obras. Então a minha santidade é para agradar a Deus e não as pessoas. Compreendeste? Então a minha santidade eu tenho que agradar a Deus e não as pessoas. Então, você falar de santidade, amado irmão, você pregar de santidade para ser santo, eu sou santo, para esses filhos, né, filhos do diabo, é dizer que você quer ser mais santo do que os outros, é dizer que você é santarrão. Nós que pregamos sobre santidade,
Então essas são as casas rebeldes, são as casas rebeldes que se apartaram do verdadeiro evangelho, estão se apartando da Bíblia Sagrada. Então, o que eu digo aos meus irmãos, não ponha a sua fé em acepção de pessoa. Se o pastor caiu, é com ele Deus. Continue andando reto, nem para a direita e nem para a esquerda. Continue reto aqui, ó, praticando a santidade dia a dia para se renovar a cada dia. Agora tem esses canais, esses aí, né? Andam para a direita, andam para a esquerda, andam para a direita, andam para a esquerda, eu sou um pecador, eu sou... Aí anda para a direita, para a esquerda. Esses são as casas rebeldes, que andam igual um vento, são casas errantes. Eu quero aqui falar para meus irmãos que pessoas que tiveram fé, presta atenção, pessoas que tiveram fé morreram sem obter a promessa. Não entraram na terra de Canaã. Mas, irmão Roberto, por que essas pessoas, mesmo tendo fé, não entrou na terra de Canaã? Vou revelar para você. A mesma coisa vai acontecer. A entrada no reino do céu. Muitos que diziam ter fé, muitos que vão morrer na fé, que tinham fé, vão perder a salvação. E eu vou explicar para você o porquê, através desse texto aí, tá bom? Então é isso, amado irmão. Então não perca o vídeo completo que eu vou trazer, tudo sobre a santidade. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. As mesmas leis e mandamentos que Deus deu sobre a santidade no Velho Testamento, continuou no Novo Testamento. A Bíblia diz que ninguém verá o reino do céu sem a santificação. Ninguém verá o reino do céu. E outra coisa que eu quero dizer para o Cláudio Fernando, olha só, Cláudio Fernando, quando você diz que não tem ninguém santo, você está desfazendo as profecias de Deus. Você está chamando Deus de mentiroso. Ok, Cláudio Fernando? Então, olha só. Se você diz que não tem ninguém santo, aí eu pergunto para você, Cláudio Fernando, e para vocês, hereges do YouTube. Deus vem pegar quem? Então, se não tem ninguém santo na terra, então Deus não vem pegar ninguém. Tá certo? Então, Deus não vem pegar ninguém. Se eu fosse uma pessoa, né? Se eu fosse uma pessoa que não acreditasse na Bíblia, ficasse igual a esses hereges aí, Deus não vem pegar ninguém, porque não tem ninguém santo. Não existe ninguém santo na terra, então Deus não vem pegar ninguém. Mas longe de mim, se afastar da Bíblia Sagrada, do meu verdadeiro evangelho, longe de mim. Mas a Bíblia diz que Deus vem pegar um povo santo. Deus vem pegar um povo santo. E ponto final. Quem são vocês? Quem são vocês para dizer que não tem ninguém santo na terra? Então Deus vem pegar um povo santo. Já está profetizado na profecia. E ponto final. Então aqueles que vai vir da grande tribulação, aquela grande multidão que não tem contágio, são exatamente aquele povo santos ali. São os santos do Senhor que Jesus resgatou da grande tribulação, levou. Né? Está aqui, irmão, o mistério para você. Ok? O mistério está aqui. Então, se essas pessoas dizem que não é santo, então Deus não vem pegar essas pessoas que não têm o coração confirmado na santidade. Então, essas pessoas que pregam que não tem ninguém santo, que rejeita a santidade, irmão, escuta bem, tá? Escuta bem. Não é a nós que ele rejeita, não. Quando nós pregamos sobre santidade, né? Quando nós pregamos sobre santidade, vamos ser santos, não é a nós que eles estão rejeitando, que eles debocham,
Eles debocham, quer ser santarrão, é não sei o que, cococó. Eles debocham da santidade. Mas não é a nós que eles estão debochando, mas sim de Deus. A Bíblia diz que não é de nós que eles estão rejeitando sobre a santidade, é de Deus. Porque Deus, ele deu o mandamento para nós ser santo e ponto final. Deboche, né? Deboche quem quiser. Nós vamos obedecer o mandamento de Deus, de nós ser santo e ser chamado de povo santo e ponto final. Ok, amado? Então, essas pessoas se apostataram da fé, da verdade. Essas pessoas como Cláudio Fernando, né? Então, eles estão se afastando da Bíblia para viver de histórico. É que no histórico, é que no hebraico, então são as doutrinas do judaísmo. Doutrina do judaísmo. Estão matando a Bíblia Sagrada. Então essas pessoas, como Cláudio Fernando, eles querem reescrever a Bíblia Sagrada. Eles querem tirar da boca de Jesus o que é verdade. Então vocês têm que se despertar para isso. Então são pessoas que têm o espírito do anticristo, o espírito do erro. Que o espírito do erro é do anticristo, que depois eu vou mostrar para vocês esse tema, quem são os anticristos. Quem são os anticristos? Vou mostrar todo o mistério para vocês. Então, que os irmãos se acordem, continue dentro da Bíblia, não saia para canto nenhum, não saia para judaísmo, para no histórico, para grego, não. Entenda a sua Bíblia na sua língua. E Deus vai dar sabedoria para você entender. As leis de Deus vai estar aqui, ó. Vai estar no nosso coração e aqui na mente, as leis de Deus. A verdade que o Espírito Santo vai confirmar para a pessoa. Então, quando Jesus diz que é para nós ser santo, nós vamos confirmar no nosso coração e obedecer este mandamento. Então eu quero dizer para o Cláudio Fernando, eu sou santo. Eu vou bater no meu coração. Olha. Eu sou santo porque eu pratico santidade dia após dia. Né? Então, irmão, vamos se despertar para o Judas, né? Para o Judas Iscariote, né? Os traidores, que estão traindo o próprio Jesus, desfazendo o mandamento de Jesus, tá bom? Então, o que eu desejo é que Deus tenha misericórdia sempre dessas pessoas que estão pervertendo o Evangelho, tá? Então, eu quero ler aqui para os irmãos aqui, ó, em Jeremias 10, versículo 8, diz assim: mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto. Ok, Marlon? Então aqui você vai ler o contexto todo. Aí, então, exatamente, eu falo que esse ensinamento do Cláudio Fernando, ele é em vão, ele é morto. Não é o ensinamento verdadeiro. Não é o ensinamento de Jesus, o que Cláudio Fernando ele fala através desse vídeo que você viu. Quando ele fala que ele não é santo, que não existe ninguém santo, então isso aí não é o evangelho verdadeiro, é um falso evangelho. O Cláudio Fernando está pregando outro Jesus. Deu para entender? Então que os irmãos não esqueçam em nome de Jesus. A Bíblia diz que eles vão pregar outro Jesus. E é exatamente o que o Cláudio Fernando está fazendo, pregando outro Jesus. Que não existe ninguém santo. Tá, mas então, se desperte para esses canais religiosos, apóstata da fé. Assim como o Eric Ribeiro, ele falou que quem depender da santidade vai para o inferno. Então ele está dizendo que quem for querer ser santo, veja bem, né? O vídeo
eu já publiquei no meu canal. Ele diz que quem for ser santo vai para o inferno. Irmão, se desperte para esses apóstatas da fé, da verdade, esses religiosos, como o Eric Ribeiro. Veja que ponto, irmão, ele faz para matar, para pisar em Jesus. Veja que ponto. Enquanto Deus diz que é para nós praticar santidade, e o Eric Ribeiro dizer que quem depender, quem for querer ser santo vai para o inferno, olha só a doutrina de demônio, né? Então, que Deus tenha misericórdia daqueles que Ele conhece, que estão dormindo, que estão com a mente depravada, que estão fora da verdade. Que Deus converta eles àquele que Deus conhece, tá? Esses aí que estão pervertendo o Evangelho, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Mas não siga esses ensinamentos desses apóstolos da fé. Siga somente a Bíblia, tá, amado? Então, e o que eu vejo, amados irmãos, é pessoas, né? O que eu vejo é pessoas, até canal que eu conheço, dando elogio a esses canais das heresias, canais das heresias. Ah, eu estou aprendendo com você, aprendendo com esses apóstatas da verdade, né? Assim como o Fábio, caminhando em verdade o Fábio. Então, tem canal que eu conheço que chega lá elogiando, eu estou aprendendo com você. Mas, irmão, são pessoas que não levam a sério o Evangelho, estão brincando, né? Ah, respeite a opinião que não sei o quê. Tudo bem, nós vamos respeitar a opinião da pessoa, mas não é nós ficar calado, não é nós apoiar, tá dando elogio para esse canal. Irmão, é triste as pessoas que estão dormindo, não estão levando a sério o Evangelho. Então você mesmo vê canal que você conhece lá, no Evandro Ferreira, Caminhando em Verdade Fábio, esses canais que você conhece, elogiando, eu estou aprendendo, irmão, essas pessoas estão dormindo, estão brincando com o Evangelho. Você mesmo veja que o Fábio, ele está matando a Bíblia, está tirando tudo que é verdade de Jesus, que não existe ceia, não existe jejum, não existe não sei o quê. E esses canais insensatos, que não se acordam, aprendendo com esses canais aí. É muito triste isso aí. Então, esses canais, eu não dou nenhum elogio. Eu não dou honra a essas pessoas que vão para esses canais para estar elogiando e aprendendo com esses canais hereges. Eu não dou nenhuma honra mais, tá bom? Então, devemos amar a todos. Agora, de longe. Nós não podemos se juntar com eles e começar agora a aprender com eles, a elogiar, não. Nós temos que amar de longe, respeitando sempre cada um, tá bom? Então, só será salvo os sábios. A Bíblia diz que só será salvo só os sábios. E sábio é aquele que está atento, está somente falando o que diz a Santa Escritura. Então, nós, verdadeiros cristãos, falamos somente o que diz Jesus, para nós ser santo, e nós seremos chamados de povo santo, e ponto final. E isso as pessoas vão ver. A Bíblia diz que as pessoas vão ver realmente que aquele povo eram realmente pessoas santas, e ponto final. Tá bom, Maria? Que Deus abençoe a todos. Até mais.